Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação e para a exposição bíblica no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. Gênesis 22, de 1 a 19, vamos ler a palavra do Senhor. E após a leitura, fique focado na exposição bíblica. É muito importante estarmos atentos àquilo que está sendo exposto, pregado. A palavra de Deus nos diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou-o sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém, a bendita palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para analisarmos esse texto com a graça do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos o teu santo nome. E como povo do Senhor, nós estamos na tua presença, mais uma vez implorando a graça do Senhor, para que teu Espírito, que inspirou esse livro tão maravilhoso, nos leve à compreensão profunda desse texto que acabamos de ler. Muito obrigado por esse texto.
pois ele revela de forma tão profunda verdades que muitas vezes nós não enxergamos à primeira vista. É por isso que rogamos a graça do Senhor, nos dá a atenção necessária para que nós estejamos focados e com corações ardentes de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você entende o que lê? Muitas vezes nós lemos coisas, mas não compreendemos o que nós estamos lendo. Esse foi um dos primeiros livros que eu li quando eu entrei no seminário. E esse era exatamente o título. Entendes o que lês? E o objetivo desse livro era trazer várias regras hermenêuticas de como nós interpretamos a Bíblia. E quando nós lemos esse texto de Gênesis 22, nós temos que realmente parar um pouco para saber se realmente nós estamos entendendo o que está acontecendo aqui. Geralmente, leitores da Bíblia, muitas vezes, eles são superficiais, eles não compreendem os aspectos profundos dessa história. Às vezes nós temos uma tendência a interpretar as histórias do Antigo Testamento de forma errada, de forma moralista, nem mesmo vemos Cristo nelas. Jesus nos ensina lá no caminho de Emaús que ele estava presente em todas essas histórias, em todo o Antigo Testamento. E às vezes nós focamos nas personagens do Antigo Testamento, ao invés daquilo que Deus está planejando e fazendo através delas. As histórias são profundamente teocêntricas, as histórias do Antigo Testamento. Mas você entende realmente o que você está lendo aqui? Você compreende as implicações disso para a minha vida e a sua vida hoje? Ou você acha que essa é apenas uma história sobre Abraão sendo chamado para sacrificar o seu filho? Se você não compreende, é por isso que esse texto é muito importante para nós e nós temos que dedicar muita atenção em cada detalhe. Aqui nós temos uma parte da odisseia de Abraão. A vida de Abraão, de certa forma, é uma odisseia, é uma vida marcada de vários acontecimentos. E aqui nós temos, dentre essa odisseia, o último encontro de Deus com Abraão. É o último diálogo, é a última vez onde Deus aparece aqui em Gênesis para Abraão. E é uma experiência bastante marcante. Mas como é que nós entendemos essa história? Bom, primeiro nós temos que entender essa história à luz do contexto maior de Gênesis. Se você não entender o papel dessa história dentro do contexto de Gênesis, possivelmente você não entenderá essa história. Então nós temos que entender qual é o papel dessa história no livro de Gênesis. Segundo, nós temos que entender essa história à luz da história de Abraão, compreendendo as conexões profundas com a própria história de Abraão. Segundo, nós temos que entender o significado dessa história em si, porque o Espírito Santo nos trouxe essa história, registrou essa história. E por fim, como essa história se relaciona conosco hoje, que vivemos na nova aliança, para não lermos a Bíblia como judeus, que não compreendem o significado cristocêntrico das histórias do Antigo Testamento. Esses aspectos são fundamentais, não apenas nessa história, para toda história que você lê do Antigo Testamento. Então vamos analisar essa história à luz do seu contexto maior. Gênesis. O que é o livro de Gênesis? O livro de Gênesis é o livro das origens, o livro que vai estabelecer a criação de todas as coisas. Nós vemos que Deus cria um mundo perfeito. E se você voltar um pouco, você vai observar que o livro de Gênesis, no capítulo 1, narra Deus criando todas as coisas. E no capítulo 2, Deus, então, de alguma forma, reconta em detalhes esse primeiro momento onde Deus criou Adão e Eva como um rei pactual. E é uma palavra muito importante aqui, é a ideia de pacto, de aliança. Deus estava em uma aliança com Adão e Eva. Deus havia criado o universo, Deus havia criado toda a terra, mas Deus criou um local específico no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ali, então, Deus cria um local especial, o Éden, que, segundo as evidências apontam, ficava em um monte. É por isso que o texto, então, nos diz que os rios saíam do Éden. Geralmente rios saem de partes mais altas, e outros textos também apontam isso. Ali, na terra criada por Deus,
Deus cria um local chamado Éden, um monte glorioso, onde nesse monte Deus se relaciona com Adão e Eva. Um local, um povo, e esse povo está vivendo debaixo da palavra de Deus. Esse é o cenário de Gênesis. Mas no capítulo 3 nós temos a queda, quando Adão e Eva pecam, se rebelam contra Deus. E é dentro então desse contexto de morte, onde o homem e a mulher eles morrem espiritualmente, eles quebram a aliança. E agora então nós vamos ver no meio da morte, no meio do pecado, eles agora estão completamente alienados de Deus, por isso que eles fogem, é por isso que eles se escondem. No Éden eles conversavam no monte de Deus com o próprio Deus, mas agora eles fogem, eles se escondem. E é nesse contexto, em Gênesis 3,15, que Deus faz uma promessa gloriosa. Veja Gênesis 3,15, onde Deus então diz: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus faz uma promessa gloriosa. Satanás imagina um mundo onde todos os seres humanos serão inimigos e rebeldes para com Deus, e Deus diz que não será assim, haverá inimizade. Ele fala dos descendentes da serpente, ou seja, todos os seres humanos que nascem rebeldes, pecadores, alienados para com Deus, mas haveria o descendente da mulher, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, embora tivesse o calcanhar ferido. Aqui é o que nós temos de proto-evangelho. Deus anuncia que aquele caminho para a presença de Deus havia sido barrado, o homem não podia mais se relacionar com Deus, o caminho estava fechado. E é por isso que no capítulo 3, Deus então, versículo 23 e 24, vai lançar fora o homem do jardim do Éden. E quando ele é expulso, então, Deus coloca querubins, 3:24, no jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o homem. O homem agora estava expulso daquele local, daquele relacionamento com Deus. Mas Deus faz a promessa de que através do sangue, Deus abriria novamente um caminho para a presença dele. O caminho estava barrado, mas um descendente da mulher derramaria sangue, e através de sangue, o homem chegaria à presença de Deus. E a partir daqui nós vamos vendo algo maravilhoso, porque, por um lado, nós vamos vendo essa ideia do sangue, do sacrifício, onde Deus agora estipula os sacrifícios de animais como um meio de se chegar à presença dele. De um lado há um Deus santo, do outro um homem pecador, e agora através desses animais que representam o pecador, é por isso que geralmente se colocava a mão sobre os animais, Deus então está substituindo o pecador, está resolvendo o problema do pecado. Mas agora há um elemento interessante, a antítese, inimizade, luz e trevas. E é assim que o livro de Gênesis começa no capítulo 4. A antítese começa entre os filhos do próprio Adão e Eva. Um que serve a Deus, Abel, e um que é ímpio, Caim. No capítulo 4 nós temos a descendência de Caim. No capítulo 5, os descendentes de Adão a partir de um outro filho, Sete. E mais à frente nós temos Enos, onde o nome de Deus começa a invocar, ou seja, a história da humanidade será marcada por antítese. Mas o que é que isso tem a ver com a história de Abraão? Bom, isso tem algo interessante que o texto então nos diz. O texto então nos diz que a característica do homem pecador, seguindo a descendência de Caim, é fazer exatamente isso que ele fez no capítulo 4, versículo 16. Veja que coisa interessante. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A palavra Nod significa errante. Ou seja, Caim agora, ele é um errante, ele vai na contramão do Éden, ele foge do Éden. Então, gradativamente, o homem vai se distanciando, e a descendência de Caim se distancia do Éden. E ao invés de buscar o seu relacionamento em Deus, a descendência de Caim vai buscar a grandeza. É isso que nós vemos no capítulo 6, o texto, então, nos diz o seguinte: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, ou seja, homens altos, e também depois destes, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens,
as quais lhe deram filhos. Estes foram varões valentes de renome na antiguidade. Ou seja, agora o pecador ele vai buscar nome, ele quer ser grande. Ele quer fazer o seu nome conhecido. Essa é a característica. É por isso que Caim, obviamente não dá para abordar todos os detalhes, a primeira coisa que ele vai fazer é fundar uma cidade e dar o nome do filho dele a essa cidade. É isso que ele vai fazer. Ele cria uma cidade, e o nome da cidade era Enoque. Dá nome. É isso que o homem quer: nome, glória, honra. E por outro lado você vai ter os filhos de Deus, que são chamados ao sacrifício, ao culto e à glória de Deus. E essa geração foi completamente destruída no dilúvio, e aí começa uma nova geração com Noé, no capítulo 9. E no capítulo 9 acontece algo interessante, no capítulo 8, no versículo 21, onde tem muita relação com a história. Tudo isso que eu estou falando tem relação com o que nós vamos ler. Mas aqui no capítulo 8, versículo 21, diz assim, que logo após o dilúvio, levantou 8:20 Noé um altar ao Senhor, e tomando os animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E aqui ele faz um holocausto. O holocausto era um sacrifício diferente de todos os outros, porque era um tipo de sacrifício onde todo animal era sacrificado a Deus. E o significado era muito claro: vida por vida. Aquela vida que estava oferecendo o holocausto estava sendo consagrada a Deus. Noé estava se consagrando a Deus. E Deus então estava começando agora, consagrando um novo povo, uma nova geração. E dentre os filhos de Noé nós vemos a antítese também, porque a geração fiel vai vir de Sem. De onde vai vir Abraão? E à medida que o mundo vai crescendo, no capítulo 11, nós vemos mais uma vez a Torre de Babel. E então quando os homens que têm uma única língua nesse momento buscam construir a Torre de Babel, veja o que eles dizem no capítulo 11, versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Mais uma vez, a história do homem se repete. Ele quer um nome grande, ele quer a glória. Essa é a história de todo pecador. Um nome grande. Aí no capítulo 12, Deus chama um homem desconhecido que vivia em Ur dos Caldeus. E Deus diz o seguinte a ele, veja, o nome dele é Abrão nesse momento. Ora, disse o Senhor, capítulo 12, versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o quê? O nome. Veja a diferença. Agora Deus vai chamar Abraão. E aqui nós vemos esse padrão de exílio, Deus libertando, esse padrão de peregrinação, e Deus agora chamando o povo para que o nome dele seja glorificado. E aqui é a primeira vez que Deus aparece a Abraão. E agora nós chegamos, então, voltando lá para o capítulo 22. Então, o que é aqui a história no capítulo 22? Deus primeiro aparece a Abraão, lhe faz uma promessa, e a Odisseia continua. E agora chega aquele último momento onde Deus vai aparecer a Abraão. Deus está construindo um nome para Abraão. Isso que Deus está fazendo vai se concretizar aqui no capítulo 22. Onde Deus vai jurar por si mesmo que vai dar um grande nome a Abraão. Veja como tudo está conectado no livro de Gênesis, não é? Deus está dando nome aos seus servos, ao invés de pecadores que buscam nome. Mas como é que nós entendemos essa história à luz de Abraão? Bom, à luz de Abraão, quando nós observamos, Deus já havia aqui cumprido a promessa. Depois de muito tempo, Deus faz uma promessa de que a descendência de Abraão seria gigantesca, mas Abraão era um homem velho, não podia ter filhos. E obviamente a sua esposa, Sarai, no primeiro momento,
busca uma forma de tentar ajudar Deus, então dá a sua concubina para que Abraão tivesse um filho, tem Ismael. E no capítulo 21 nós vemos exatamente que Ismael vai embora. E agora Abraão está sem nenhum filho. O seu herdeiro, que poderia ser o seu herdeiro, obviamente, Ismael, no capítulo 21, ele vai embora. Ele é levado embora. E agora nós temos o capítulo 22, onde Deus aparece e pede o outro filho. Deus havia feito uma promessa a ele, de que a geração dele seria gloriosa, mas o primeiro filho foi embora e agora Deus está pedindo o seu segundo filho. É dentro dessa perspectiva que devemos ver. Agora nós temos a história em si. Qual o significado dessa história? E é esse o objetivo da nossa análise. Hoje a minha introdução foi um pouco maior do que em outros sermões. Então, qual a ideia, a tese central do capítulo 22? A tese central e o tema do sermão será: me dê seu filho. Abraão é testado por Deus. Me dê seu filho. Abraão é testado por Deus. E essa narrativa tem 3 partes. O teste, no versículo 1 a 8, o narrador vai se concentrar no teste que Deus pede a Abraão. No versículo 9 a 14, na provisão, Deus providenciando um holocausto. E em terceiro lugar, o juramento pactual, onde o anjo do Senhor, no versículo 15 a 19, faz um juramento pactual, prometendo bênçãos pactuais a Abraão. Então o texto tem 3 partes muito claras. O teste, nós vemos isso de 1 a 8, a provisão divina, 9 a 14, e o juramento pactual, de 15 a 19. Agora vamos analisar o texto. O texto então começa da seguinte forma, versículo 1, depois destas coisas, pois Deus Abraão aprova. Ele disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E aqui o narrador vai dizer algo e antecipar algo para os leitores. É importante nós entendermos essas inserções do narrador. O narrador ele já quer lançar luz para nós que estamos lendo. O escritor, de alguma forma, ele tira o holofote de Isaac. O tempo todo nós estamos pensando, e é muito comum quando nós lemos essa história, nós estamos pensando no sacrifício, no que Deus está pedindo a Isaac, e o narrador está dizendo assim, tire o foco de Isaac. Esse não é o ponto da história. O ponto da história tem a ver com o teste. O texto então nos diz que Deus pôs Abraão à prova. A palavra hebraica aqui é teste, que está em uma forma na língua hebraica, numa forma completa, que significa uma ação completamente realizada, ou seja, não é algo que Deus estava fazendo constantemente. Foi um momento específico onde Deus quis colocar Abraão sobre um teste. E o narrador está dizendo, ele está informando a você e a mim. Obviamente essa realidade estava oculta de Abraão, mas o narrador já antecipa aos leitores, era um teste que Deus estava fazendo. Era um teste. E o texto então continua, e acrescentou Deus, e Deus então diz o seguinte, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E a primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto, e é interessante essa ideia, é que na língua hebraica existe a ideia da intensividade do teste. E essa intensividade é mostrada pela forma, por 3 objetos diretos de imperativo. Uma tradução mais literal seria assim, toma teu filho, teu único filho a quem amas, teu Isaque. Há uma particularização, Deus assim, toma teu filho, esse que você ama, o teu único, toma o teu Isaque. E oferece ali em holocausto, ali em Moriá. E quando Deus então diz que o objetivo é oferecer Isaque como holocausto, a ideia de holocausto é muito importante porque há um chamado específico para oferecer um holocausto. Não é a ideia de matar Isaque, é o primeiro equívoco na interpretação. O que Deus está dizendo é que aquele sacrifício vai ser um holocausto, ou seja, o foco não é o sacrifício de Isaque, mas a teologia do holocausto
que estava por detrás. Então os leitores iam compreender. E a ideia do holocausto era muito clara, vida por vida. Era um aspecto de consagração. Nós vemos isso no caso de Noé, e aquele holocausto chegava como um aroma suave na presença de Deus, porque, diferente daqueles outros sacrifícios de animais, era vida por vida. E no Antigo Testamento, depois que quando Deus estipula o tabernáculo, é interessante, o tabernáculo, para quem não sabe, literalmente era uma espécie de novo Éden. Deus estava abrindo o caminho para a sua presença. E o tabernáculo, a porta dele ficava exatamente voltada para o Oriente. Quando Deus expulsa Adão e Eva, coloca aqueles querubins barrando a entrada. Mas agora no tabernáculo, Deus então abre novamente. E havia vários elementos do Éden ali no tabernáculo, como a menorá, e acima de tudo, no Santo dos Santos, existiam aqueles querubins. Além de existirem figuras de querubins nas cortinas do tabernáculo. De alguma forma, o judeu entendia perfeitamente, Deus está abrindo um caminho para a presença dele, mas agora é através de sangue. É através de sangue. Então, no Antigo Testamento existiam lá em Levítico, 3 tipos de sacrifícios centrais. Você tinha o sacrifício do pecado, onde você pegava um animal, e quando então você pegava esse animal, você o sacrificava, você imolava esse sacrifício. O objetivo era expiar o pecado, derramar o sangue. Basta vocês lerem no livro de Levítico, vocês vão ver esses 3 tipos de sacrifício. O pecado precisa ser resolvido. Existia o holocausto, que era consagração, vida por vida, e a fumaça então mostrava que Deus estava consagrando, separando aquela pessoa que está oferecendo. E existiam as ofertas pacíficas, que mostravam a comunhão com Deus. De alguma forma, Deus está abrindo acesso dos sacrifícios, os sacrifícios de animais, de alguns animais, apontava exatamente à expiação. O pecado está sendo tratado. Mas o holocausto era diferente dos demais. No holocausto você tinha que colocar o animal inteiro, o corpo inteiro. Vida por vida. E Deus então estava consagrando. E essa oferta ela era completamente consumida pelo fogo. E simbolizava essa consagração total a Deus. Essa consagração, então, seria central nos propósitos redentores de Deus. A pessoa, então, devia ser consagrada totalmente. Aquilo indicava para Israel. O holocausto apontava isso. Vocês são consagrados a mim. Mas agora Deus pede algo estranho. Deus está dizendo que uma pessoa, através da morte de alguém, Abraão será consagrado. E obviamente Abraão não compreende, mas ele obedece. A morte do seu primogênito, a morte do seu único Isaque, o teu Isaque, aquele que amava. É holocausto, é consagração. E o texto então nos diz, no versículo 3, que Abraão se levanta de madrugada, preparado seu jumento, toma consigo os 2 servos, e a seu filho Isaque, racha a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Deus havia apontado o local exato, é naquele lugar ali, naquele monte ali, será o local. O nome é Moriá. E ele então sai com o seu filho. Ao 3º dia, versículo 4, ele olha e vê o lugar de longe. Ele vai com alguns dos seus servos, ele diz assim: esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E o autor dos Hebreus, interpretando esse versículo, diz que Abraão, ele creu, e a fé dele foi tão grande que ele creu que, como Deus prometeu que a descendência viria de Isaque, ele acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Tamanha era a fé dele. Então ele diz: depois nós voltamos. Ele então, versículo 6, toma a lenha do holocausto, coloca Isaque, o seu filho. Colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam juntos. Veja que cena, uma cena de um sacrifício. De um filho que está sendo levado para um holocausto.
para ser queimado inteiramente. Para que através disso Abraão estivesse sendo consagrado. Imagine talvez a confusão na mente de Abraão. Já existiam os holocaustos, ele conhecia, tanto é que a pergunta de Isaac, veja se não é isso, ele diz assim: então disse Isaac a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac sabia, quem morre em holocausto são cordeiros. Cadê o cordeiro, meu pai? E Abraão então diz assim: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E essa frase que Abraão diz, Deus proverá, ela é muito importante, porque a partir do versículo 9, começa exatamente essa provisão divina, mas essa frase, Deus proverá, literalmente significa Deus verá. Eu sei que na nossa tradução é o verbo prover, mas literalmente a palavra hebraica é ver. Deus verá. Uma tradução literal do texto hebraico seria mais ou menos Abraão dizendo o seguinte: Deus mesmo cuidará disso, meu filho. Deus vai ver como é que Deus resolve isso. Isso tem a ver com Deus. Ele vai resolver essa situação. Deus verá como é que ele vai resolver. Por isso que o nosso tradutor traduz como prover, mas literalmente é Deus proverá. E aqui começa o versículo 9, a provisão divina. E à medida que a história progride, há uma mudança de foco entre a obediência de Abraão. Abraão está pronto para executar o que Deus havia ordenado. E o autor aos Hebreus diz que ele tem fé verdadeira. E ele então está pronto para oferecer o seu filho em consagração a Deus. E ele então segue. E o texto então nos diz que ele chega a um lugar que Deus lhe havia designado, no Monte Moriá. Ali edificou um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas é exatamente nessa hora que librada o anjo do Senhor, e essa ideia de Abraão, é a ideia de intensidade, ele grita, ele brada, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguidos os olhos, veja, aí ele então olha, é o mesmo verbo hebraico, o narrador faz esse jogo, ou seja, Deus vê, e então ele ergue os olhos e vê atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor cuida de si, o Senhor verá, ou seja, Deus mesmo cuidará disso. Ou, como a nossa tradição, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor me proverá. Deus proverá. Aqui nós temos a provisão divina. Deus vai providenciar o holocausto. Não faça isso, Abraão. Agora eu sei que você teme a Deus. E qual é o ponto, então, dessa história aqui? E é importante nós entendermos isso. E aqui tem um terceiro aspecto que talvez passa desapercebido do leitor superficial. É que, veja, tudo começa ali no Éden, no monte do Éden, onde Deus está com o seu povo, e o homem peca, é expulso. E através do tabernáculo, o tempo inteiro, Deus está abrindo um caminho à presença dele, através de sangue, um novo Éden. Deus está caminhando no meio do seu povo. Mas agora Deus está dizendo algo mais. O que é que tem esse Monte Moriá? Esse Monte Moriá, meus irmãos, é exatamente o local onde será construído o Templo de Salomão. Local exato. E é interessante a história desse Monte Moriá.
E ele vai reaparecer lá em 1 Crônicas, no capítulo 21, é muito interessante essa história, quando Davi peca contra Deus, em 1 Crônicas, capítulo 21, e Deus então pede que ele escolha um castigo, entre 3 castigos, porque ele havia desobedecido a Deus, e ele escolhe que Deus traga juízo, e o anjo então traz esse juízo sobre ele, e o texto nos diz o seguinte, 21, a partir do versículo 18, o texto nos diz que, mais uma vez, o anjo do Senhor estava ali à eira. Versículo 18, então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornão, Jebuseu. E ele então edifica ali um altar. E no versículo 24 diz o seguinte, Davi diz, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então ele quer oferecer, o anjo do Senhor diz assim, olha, você pecou contra Deus, e você agora precisa oferecer um holocausto, você precisa se consagrar a Deus, Davi. E ele então vai. E o versículo 26 diz que ele edificou um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocausto, sacrifícios pacíficos, e invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Então Deus mesmo consome aquele local. E o texto então nos diz que vendo Davi naquele mesmo dia, versículo 22, que o Senhor lhe respondeu na eira de Ornão, Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi podia ir até lá para consultar a Deus, porque não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. E disse Davi, no capítulo 22, versículo 1, aqui se levantará a casa do Senhor, aqui se levantará a casa do Senhor Deus, e o altar do holocausto para Israel. É exatamente aqui no Monte Moriá. E no capítulo 2 Crônicas 3, versículo 1, se você caminhar um pouco no capítulo 3, versículo 1, o texto diz o seguinte, essa palavra Moriá só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, aqui em Gênesis 22 e nesse texto de 2 Crônicas, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Que coisa interessante, não é? Ali, naquele mesmo monte, no monte do holocausto, onde Abraão então iria sacrificar o seu filho, e Deus misericordiosamente não permite, onde Deus cuida do problema, Deus mesmo providencia o sacrifício. Ali naquele lugar seria construído um templo em um outro monte. Você percebeu a conexão? Do monte do Éden para o monte de Sião. E lá no monte de Sião, Deus constrói um templo onde o seu povo tem acesso à sua presença no mesmo local chamado Moriá. As coisas de Deus, irmãos, são perfeitas. Mas não é qualquer sacrifício, é um holocausto. É ali onde Davi se consagra a Deus. E o fogo do céu ateste, Davi então reconhece que esse é o local indicado pelo anjo do Senhor. O mesmo anjo do Senhor que está na história de Abraão, é o mesmo anjo do Senhor que vai indicar o local. Aqui é o local do sacrifício. A história é uma história sobre a fundação do Templo de Jerusalém. O local que Deus vai escolher para que os sacrifícios dele perpetuamente estivessem ali, para que o seu povo pudesse ter acesso à presença de Deus. Mas você já entendeu o ponto dessa história? Talvez ainda não. Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 22.
Então agora, nesse monte Moriá, que Deus está separando, indicando um local específico, como espécie de um novo monte, um novo Éden, onde o seu povo está tendo acesso à presença de Deus. Existe uma figura gloriosa. E no capítulo 11, nós vamos encontrar exatamente essa figura que é chamada o anjo do Senhor, que aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento. E diferente do que alguns imaginam, que esse anjo do Senhor é apenas um anjo ou um mensageiro de Yahvé ou de Javé, do Deus verdadeiro, na verdade o anjo do Senhor é aquilo que nós chamamos uma teofania ou cristofania do próprio Cristo pré-encarnado, antes da encarnação. Porque a forma como esse anjo se dirige, nenhum outro anjo poderia se dirigir dessa forma. Observe que o texto então nos diz que ele diz assim: não estendas a mão sobre o rapaz, versículo 12, nada lhe faço, pois agora sei que temes a Deus. Primeiro ele fala de Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho, mas ao mesmo tempo ele fala de si mesmo. E da mesma forma, no versículo 15, então, do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse: jurei por mim mesmo. Olha que o anjo está falando com a voz divina. E aí a cena se torna mais interessante, não? Porque no momento em que Abraão quer sacrificar Isaque como holocausto, é o anjo do Senhor que diz: não, pare! Porque é Ele mesmo que um dia será sacrificado como holocausto, como primogênito de Deus, em lugar do seu povo. Esse é o ponto da história. O anjo do Senhor que se encarnaria como Deus homem, e que experimentar ali o holocausto, a cruz do Calvário, onde ele seria consumido pela ira, pelo fogo divino. E aquele fogo então seria aspirado por Deus, ou seja, vida por vida. Um justo que morreria em lugar de injustos. Essa seria a base do Monte Moriá. Então cada sacrifício que começasse ali em Jerusalém, cada sacrifício no Monte Sião, cada sacrifício em Moriá, lembrava a Deus de forma gloriosa, como sombra desse sacrifício, desse anjo do Senhor que se encarnaria, que viria para morrer. É por isso que o autor dos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, diz que esses sacrifícios eram sombras de algo maior que viria. Jesus Cristo. E é por isso que Malaquias, no capítulo 3, faz uma promessa gloriosa. O último livro do Antigo Testamento termina com uma promessa gloriosa, preparando de alguma forma para o Novo Testamento. Capítulo 3 diz o seguinte no versículo 1: eis que eu envio o meu mensageiro, literalmente a mesma palavra anjo, eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui mais uma vez se repete um padrão. Da mesma forma que Deus liberta Abraão e o anjo do Senhor vai estar conduzindo, da mesma forma que Deus liberta, Abraão e o anjo do Senhor está conduzindo, da mesma forma que Deus liberta Abraão, Israel, a nação de Israel com Moisés, e o anjo do Senhor está acompanhando. Da mesma forma, na nova aliança, Deus enviaria o seu Filho para produzir um novo êxodo, como um novo Israel, para conduzir o seu povo para a presença de Deus. É por isso que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ali no Monte Moriá. Mas o autor dos Hebreus nos diz algo interessante. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 13. E a Bíblia é tão profunda. E o autor dos Hebreus nos ensina uma lição maravilhosa. Ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 13,
versículo 10 em diante, ele diz assim, e falando para nós que estamos na nova aliança: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Então, de alguma forma, aqueles animais eram queimados, os sacrifícios de animais, mas a carcaça era queimada fora. E ele então continua: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Você percebe o que o autor dos Hebreus está dizendo? Agora, quando Deus se faz carne, quando o Filho de Deus, quando o anjo do Senhor vem morrer e sacrificar-se, ele não vai se sacrificar em Moriá. Ele vai se sacrificar fora da porta, fora do Jerusalém, fora do arraial. E o autor dos Hebreus compreende a implicação teológica disso, porque agora ele está santificando não apenas Israel, mas gentios, um povo. Ele está começando um êxodo. E agora é por isso que ele diz, agora ele está fundando essa nova cidade, esse novo caminho para Deus, formado por judeus e gentios. E é por isso que ele diz assim: corra para fora do arraial, vá até a cruz, é lá na cruz do Calvário que o anjo do Senhor, agora encarnado, está sendo crucificado. Você entende a profundidade dessa história? A história de Abraão não apenas era muito pouco sobre ele, era sobre algo glorioso que Deus estava fazendo ali no Monte Moriá. E a história termina exatamente com esse juramento pactual. Vamos voltar para Gênesis 22:15. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. É por isso que Paulo vai dizer que Abraão é o nosso pai da fé. Nações, não apenas judeus, mas nós seríamos abençoados em tudo isso aqui que estava acontecendo. Tudo isso tinha a ver comigo, com você. Não era sobre Abraão. Era sobre esses planos gloriosos de Deus de salvar um povo, derramando sangue inocente para pagar pecadores, para nos consagrar como um povo para Deus. É por isso que o autor dos Hebreus, no capítulo 6, versículo 13 e 14, diz que Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. E agora na nova aliança nós temos como fiador o próprio sangue de Jesus, que está sentado à direita de Deus e é a âncora da nossa alma, na qual nós estamos firmes e firmados. E quais são as implicações dessa história para nós? Elas são tão profundas. Elas são tão profundas porque Deus misericordiosamente está nos ensinando, através dessa história, de que Ele é o Deus que cuida de nós mesmos. Ele é o Deus que nos salva. Ele é o Deus que chamou Abraão. Ele é o Deus que fez uma aliança com Abraão. Ele é um Deus que nos testa, sim, que nos prova, que prova a nossa fé. Mas, acima de tudo, é esse Deus fiel e glorioso. E em nossa vida nós somos muitas vezes testados em várias circunstâncias, eu e você. E nós devemos manter fé nesse Deus verdadeiro, que nunca vai nos abandonar, porque Ele nos comprou na cruz do Calvário, porque o seu Filho já pagou o preço, Ele já se consagrou por você. É por isso que o autor dos Hebreus diz que agora nós somos consagrados pelo véu da carne de Jesus. A carne dele foi imolada na cruz do Calvário, por você e por mim. E agora nós sabemos que Ele nunca vai nos abandonar nessa vida.
embora muitas vezes Ele teste a nossa fé, mas Ele é o Deus que sempre cuida de tudo, não é? Ele é o Deus, o Senhor proverá. E hoje nós não vamos mais a um monte para nos lembrar disso. Onde nós estivermos, nós nos lembramos disso. Talvez nessa noite você esteja profundamente quebrado, distante de Deus. Talvez você se sinta que não tem essa fé de Abraão, de confiar em Deus, de ter uma fé verdadeira. Mas o Senhor, Ele é aquele que cura e trata aqueles que têm uma fé mais forte, mas também busca os crentes fracos, aqueles que se sentem desolados, aqueles que muitas vezes têm a sua fé fragilizada. E Ele faz isso mostrando o seu amor por nós, o amor sacrificial. E há um filme que eu gosto muito, de 1946, Os Melhores Anos de Nossas Vidas. É um filme que narra a história de três militares que voltam da Segunda Guerra Mundial. Um filme que eu recomendo vocês assistirem. E então eles voltam da Segunda Guerra Mundial profundamente quebrados. E há uma cena no filme que eu gosto muito, que é quando um deles chega e volta para casa e ele tem as suas 2 mãos amputadas. Ele começa então a conversar com sua esposa e ele primeiro mostra aquele tom de otimismo, dizendo assim: olha, me ensinaram várias coisas, eu consigo me vestir, eu consigo tirar minha roupa, mas eu não consigo abotoar. E depois ele começa a ver o lado negativo da vida dele: eu não consigo fechar a porta, se a porta se fechar eu não consigo abrir. Ele começa a ver aquela vida terrível que ele tinha, e ele então olha para a esposa e diz assim: você pode ir embora, vá para a casa da sua tia, você não deve viver comigo. É interessante que ela diz: mas eu te amo, eu não vou para lugar nenhum, eu amo você. Em outras palavras, eu amo do jeito que você está, do jeito que você veio, quebrado, amputado, com as marcas da guerra, eu amo você. E ele então, ele se senta, ele fica indignado, diz assim: então você não se importa? Você não se importa? Ela diz: mas eu já disse que te amo. Como quem diz: o que você quer mais ouvir? E às vezes na nossa vida, Deus vai tratando conosco e as circunstâncias de viver em um mundo caído, nem sempre nós entendemos a mão de Deus, a providência de Deus, e às vezes a vida tem essa capacidade de nos quebrar, de nos mutilar. Talvez seja a sua situação nessa noite, você está mutilado, o pecado nos mutila, a falta de fé nos mutila, a vida sem Deus nos mutila. Mas a esperança para você em um Salvador glorioso, que olha para pecadores como eu e você, que transforma pecadores, que mostra amor e compaixão para pecadores que muitas vezes, será que ele não se importa? E Jesus, em outras palavras, diz: mas eu já mostrei o meu amor por você na cruz do Calvário, isso já basta. E é isso que nós precisamos na nossa vida cristã. Compreender o amor de Jesus por nós, aquele que já nos consagrou para Deus lá na cruz do Calvário, através da sua morte e da sua ressurreição. Aquele que está vivo em nosso meio. É esse que cuida de nós em nossa caminhada. Que Deus aplique essa palavra, meus irmãos, em nossos corações. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. E hoje, como povo do Senhor, nós rogamos a Tua graça sobre a nossa vida. Te agradecemos pela Tua palavra, pela profundidade, perfeição, a riqueza de detalhes. Um livro como esse não pode ser obra do acaso. Tantos autores, com tanto tempo depois de existência, mas que escrevem a partir dessa mão gloriosa do Espírito que guia cada autor. E nós vemos essa unidade na Tua palavra. Bendito seja o Teu nome por isso, Senhor. E hoje nós
queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Apresentar a vida de tantos que têm sido testados, mas ninguém foi testado como o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ninguém experimentou a dor e o sofrimento. Ninguém experimentou a própria ira de Deus como o Senhor, para que nós não experimentássemos. E hoje, como teu povo, nós queremos fazer aquilo que o autor dos Hebreus nos diz, nos consagrar, oferecer as nossas vidas como um sacrifício vivo a Ti, vivendo para a Tua glória. O sacrifício de holocausto já foi pago em nosso lugar. E agora o Senhor deseja que a nossa vida seja um serviço vivo a Ti, que possamos viver dessa forma. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.